Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Rony Ramos e este é o Oficina de Outrora. Nesse primeiro episódio de clássicos falaremos do Chevrolet Opala. Saindo um pouquinho de tudo que a gente assiste na maioria aí dos vídeos da internet, cheio de informações técnicas, a gente vai falar um pouco mais de uma percepção um pouco mais apaixonada. Antes, vamos passar brevemente pela história desse veículo. O Chevrolet Opala foi desenvolvido pela General Motors do Brasil, usando a base do alemão Opel Rekord C, com motorização americana, o motor Turbo Drift de 4 e 6 cilindros. Inicialmente, 4 cilindros, sendo de 153 polegadas cúbicas, e logo, anos depois, reajustado para 151 polegadas cúbicas, para maior suavidade de funcionamento. E os 6 cilindros, que inicialmente tinha 230 polegadas cúbicas e subiu para 250. E a sua grade, sua frente, inspirada no Chevrolet Nova americano. Inicialmente o Opala vinha com duas versões, Standard e Luxo, e o Standard logo foi renomeado para Especial, ou seja, Especial e de Luxo. Em 1971 surgiu o Gran Luxo e o SS, ou seja, Super Sport, que durou até 1980. Em 1975 surge o Commodoro, substituindo o Gran Luxo. Depois, em 1980, o Commodoro se torna a versão intermediária em detrimento do lançamento Diplomata, agora topo de linha, onde surge a reestilização mais profunda. Mas esse papo de história fica para um outro vídeo. Enfim, porque esse quadro não é o de história, e sim o de clássicos. E agora, uma memória minha. Lembro muito bem de já ter acesso ao YouTube na adolescência, e vi que a maioria dos opaleiros falava muito mal do Opalinha 4 cilindros, que nasceu com os tímidos 80 cavalos e cerca de 17 kgfm metro de torque, sendo escanteado como um carro que não tinha muita necessidade de ter existido e que o Opala de verdade era o 6 cilindros, quiçá devesse até ser um V8. Porém, ao conversar com meu pai, perguntei para ele do Opala que ele dirigia, um Opala de primeira geração que era do meu avô, um Opala marrom, 4 portas e o famoso motor 153. Meu pai via aqueles comentários com uma certa estranheza, pois sempre considerou que o Opala do meu avô andava muito bem. Pois é lógico, 2.500 cilindradas para um carro que é relativamente leve, pouco mais de 1.100 kg, e que entregava sua maior faixa de torque em baixos regimes. É de fato um bom carro de passeio para a família. Nitidamente, ninguém nega que os 6 cilindros têm mais fôlego, tanto para saída quanto para um melhor desempenho em estrada. Bom, vale lembrar também que foi esse mesmo Opala de 2.500 cilindradas que segurou a onda e consolidou o sucesso desse grande clássico na crise do petróleo dos anos 70. Pois a estimativa hoje é que o Opala 4 cilindros foram cerca de 60 a 70% de toda a produção comparado aos 6 cilindros. Aliás, por isso que ainda se acha tantos Opalas com esse motor menor. Vale notar também que nesses anúncios que a gente acha pela internet, esse Opala 4 cilindros é encontrado em melhor estado, porque foi menos judiado, porque é um carro que foi usado mais por famílias. Infelizmente hoje ainda temos uma grande comunidade de apaixonados por esse modelo, seja 4 cilindros mais para passeio, para um veraneio e pequenas viagens em família, ou 6 cilindros com uma cara mais esportiva. Talvez, e concluindo aqui, o erro nunca tenha sido 4 cilindros, talvez o erro tenha sido comparar ele com algo que ele nunca quis ser, como se vê uma certa fanbase aí de Opala 6 cilindros. Mas, claro, vamos falar agora do nosso 6 cilindros, que inicialmente era de 3,8 litros e se tornou 4,1 ainda nos primeiros anos. Os 6 cilindros já entravam em outro território. Era o Opala de quem queria mais força, mais presença e às vezes até mais dor de cabeça. Não é incomum ouvir histórias de longarina trincando ainda mais do que o de 4 cilindros, e isso, de certa forma, diz muito sobre o carro. Era o preço de colocar mais força no conjunto que, no fundo, ainda era relativamente leve para a proposta. Mas é justamente aí que mora o charme. Porque o Opala 6 cilindros, mesmo sendo um sedã grande, conseguia entregar algo que ninguém esperava, desempenho de respeito. Aí, em alguns momentos, ele chegava a bater de frente com carros que já tinham uma pegada muito mais esportiva, como o Ford Maverick, que era V8. E isso não deixa de ser curioso, porque o Opala nunca nasceu, de fato, como um esportivo puro. Talvez o mais interessante dos 6 cilindros seja a contradição. Ele não era o mais moderno, não era o mais estável e nem o mais refinado, mas era forte, e isso por si só já bastava. Era o tipo de carro que não só se dirigia, você sentia tudo nele. O motor cheio embaixo e a frente aliviando numa saída mais forte. Tinha personalidade e presença. No fim das contas, o 6 cilindros não anula o 4, mas conta uma outra versão da mesma história. Uma mais bruta, mais intensa.
No fim das contas, falar de Opala nunca foi só falar de carro, porque o Opala atravessou décadas, ele esteve presente em momentos diferentes da vida de muita gente. Foi carro de família, foi carro de trabalho, carro de sonho e, para alguns, até conquista pessoal. E continua sendo. Ele marcou época porque chegou no momento em que o brasileiro começava a ter acesso a um carro maior, mais confortável, mais imponente e, de certa forma, ele acompanhou o crescimento de muita gente. Cresceu junto com histórias, com lembranças e com vidas inteiras. Talvez seja justamente isso que faz ele tão especial, porque ele não precisava ser o melhor em tudo, ele só precisava estar ali. E esteve, na garagem, na estrada, na memória, e por isso que, mesmo hoje, tantos anos depois, o nome ainda carrega tanto peso. Não só pelo que ele é no papel, mas porque ele representa para quem viveu. O Opala não é só um carro, ele é parte da história automobilística brasileira. Mas por esse vídeo é isso. Muito obrigado por assistir. E se gostou, considere nos apoiar e nos acompanhar se inscrevendo e deixando seu like. Se quiser ajudar mais ainda e ajudar diretamente o canal, tem o nosso Live Pix na descrição. Um abraço e até a próxima.